O texto do novo teto de gastos, chamado pelo governo de arcabouço fiscal, foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é o responsável pela elaboração do novo marco fiscal. O objetivo é que a proposta seja analisada pelos parlamentares. A entrega foi acompanhada pelos ministros do governo e lideranças do Congresso Nacional. Durante coletiva de imprensa, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o texto já foi assinado pelo presidente Lula e que agora seguirá para a Câmara para apreciação dos parlamentares. Nossa participação na entrega do texto do arcabouço já assinado pelo presidente Lula. Oficialmente, o trâmite será enviado, lógico, eletronicamente para a Câmara dos Deputados. E o dia de amanhã será, no início da tarde, a nomeação. Ele também ressaltou que o objetivo é ter uma discussão franca sobre o texto, analisando ponto a ponto com os líderes da casa. E ainda apontou que o foco será votar em um arcabouço fiscal justo e que, se as medidas apresentadas no texto forem boas para o Brasil e justa com as contas públicas, poderão até mesmo facilitar outras discussões, como a reforma tributária. Se as medidas que servirão de alicerce para a manutenção de um arcabouço bom, correto, justo para o desenvolvimento do país, eu entendo que elas facilitarão a votação da reforma tributária. Elas anteciparão algumas discussões. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o objetivo principal é melhorar a economia brasileira e ter um orçamento equilibrado, além de afirmar que a ideia também foi de apresentar um arcabouço que faça com que o Brasil tenha competitividade no mercado e volte a crescer. Que nós temos que ter um orçamento que seja um orçamento fixado à despesa como proporção do PIB e que ele tenha uma estabilidade no tempo. Nós estamos atuando hoje junto aos tribunais superiores, junto ao Senado e à Câmara, junto ao próprio Executivo, para garantir essa nova etapa da economia brasileira. Orçamento equilibrado, finanças robustas, margem que já está para lá de dada de redução da taxa de juros e o país voltar a crescer de maneira socialmente sustentável. Haddad também destacou que, com a nova regra fiscal, a intenção é garantir os direitos dos brasileiros e melhorar a economia do país. Porque cada renúncia fiscal indevida é uma pessoa a mais passando fome, é uma pessoa sem creche, é uma pessoa sem médico, é uma pessoa sem medicamento no posto de saúde. É isso que nós não queremos continuar assistindo. Então, se aqueles que não pagam passarem a pagar os impostos devidos de acordo com a lei, todo mundo vai ter uma economia melhor. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse hoje que fará de tudo para que o projeto fiscal do governo seja aprovado o mais rápido possível. Quem tem mais detalhes é nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Se você quiser saber quem vai ser o relator na Câmara Federal, você tem que acompanhar hoje, quarta-feira, o Twitter do presidente Arthur Lira da internet. No Twitter de Arthur Lira da internet, ele vai dizer quem vai ser o relator, que é um cargo extremamente importante, que tem ligação até com as possíveis modificações do projeto. Hoje, nós temos dois candidatos, aparentemente com força. O Cláudio Cajado. O Cláudio Cajado é um deputado federal da Bahia. E tem também o Fernando Muniz. O Fernando Muniz é da Paraíba. Ele é de Pernambuco. Deputado da Bahia, deputados de Pernambuco são os mais cotados para a relatoria do arcabouço fiscal que está na Câmara. 2 pontos. Por que o Arthur Lira quer fazer rapidamente? O negócio é o seguinte: ficou muito mal para o presidente da Câmara o seu embate com o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com relação àquele negócio das medidas provisórias, o que paralisou votações. Ele ficou como uma espécie de encrenqueiro que estava atrasando as pautas do governo e prejudicando o governo, enquanto o Rodrigo Pacheco queria ajudar o governo, ou queria fazer cumprir a Constituição, etc, etc.
E com isso também ele quer mostrar que ele tem poder. Se você verificar as votações dos últimos 2 anos da Câmara, Arthur Lira nunca foi surpreendido pelo painel. Ele sempre soube, quando colocou em votação este ou aquele projeto, ele sabia o resultado que ele ia obter. Ou seja, a votação que ele precisava para a aprovação. Ele nunca correu o risco de ser surpreendido pelo painel da Câmara dos Deputados. Ou seja, este projeto vai ser aprovado com 200 votos e, na realidade, não foi aprovado nem por 50. Isso nunca aconteceu, o que mostra a força que Arthur Lira tem no comando da Câmara. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o projeto para viabilizar o piso nacional da enfermagem. O projeto de lei abre crédito de mais de 7 bilhões de reais para a área da saúde. Com a nova proposta, será aberto um crédito de mais de 7 bilhões de reais ao orçamento da Seguridade Social da União e será analisada pelo Congresso Nacional. O piso nacional de enfermeiros foi fixado em R$ 4.750. O valor serve de referência para calcular o salário de técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras. O ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo federal está encaminhando em detalhes ao Congresso Nacional quais serão os recursos necessários para garantir o piso salarial da classe. Aquilo que a lei, depois da Constituição, exigia que o senhor fizesse, presidente, o senhor está fazendo aqui hoje, que é encaminhar para o Congresso Nacional, detalhadamente, da onde e qual é o recurso necessário para que o governo federal possa apoiar os estados e municípios para garantir o piso. Padilha ainda ressaltou que na próxima semana o Congresso Nacional deve analisar a liberação de 7,3 bilhões de reais de crédito para a tratativa do assunto. Já a ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou que essa medida é uma ação que tem o objetivo de garantir os direitos dos profissionais da área de saúde. Porque o compromisso para esse apoio financeiro a estados e municípios é ao setor público, ao setor filantrópico, ao privado que atende 60% SUS. Ou seja, é o compromisso com o SUS e ao compromisso com a valorização da categoria da enfermagem, dos vários profissionais que atuam no campo da enfermagem. Esperamos a decisão aí do Supremo garantindo que toda essa mobilização se efetive com o piso da enfermagem. No ato, o presidente Lula assinou o projeto de lei para a abertura de crédito especial ao orçamento da Seguridade Social da União, no valor de 7 bilhões e 300 milhões de reais para a área da saúde. Enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, previsto pela Emenda Constitucional número 124, de 14 de julho de 2022. Em evento em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou os jogos eletrônicos de tiro. A reunião visava debater a segurança nas escolas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no Palácio do Planalto com representantes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para tratar de políticas de segurança nas escolas. Em discurso, o presidente Lula criticou os jogos eletrônicos de tiro. Para ele, os games incentivam a violência em crianças e adolescentes, afirmando que os jogos só ensinam a matar. Eu tenho filho, eu tenho neto, tenho que educar meus netos. Porque nós somos os primeiros culpados. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar. Sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais mortes do que na Segunda Guerra Mundial. Hoje a molecada joga com gente de outro país. Passam noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças.
Após o discurso do presidente, o filho mais novo do chefe do executivo, Luiz Cláudio Lula da Silva, rebateu o mandatário em sua conta do Twitter. Na publicação, ele discordou da fala do pai, afirmando que Lula viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame e que isso não os tornaram violentos. No fim, ele acrescenta que os games representam muito mais do que violência e que também retratam a arte, servindo para lazer e entretenimento. Isso aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que não devemos confundir liberdade de expressão com discurso de ódio. Ele é favorável às discussões sobre regulamentação da mídia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a discussão sobre a regulamentação da mídia é importante e se dá em escala global. A declaração foi em conversa com jornalistas durante o seminário Educação Já, encontro anual 2023. Equilibrar a liberdade de expressão e as mídias sociais, sobretudo quando são veículos de desinformação perigosa, de discursos de ódio, de teorias conspiratórias, de assassinatos de reputação. O ministro disse que a população tem utilizado a argumentação da liberdade de expressão para disseminar discursos de ódio nas redes. O discurso de ódio, a desinformação deliberada e maldosa, o assassinato de reputações, viola os 3 fundamentos que justificam a liberdade de expressão. Porque a mentira não busca a verdade possível, a desinformação impede a democracia porque as pessoas precisam votar de maneira informada e esclarecida, e o discurso de ódio, o discurso racista, o discurso misógino, viola os direitos fundamentais desses grupos vulneráveis. E depois do intervalo, o Supremo Tribunal Federal vai retomar julgamento do marco temporal das terras indígenas em junho. E o adeus a Boris Fausto, um dos maiores historiadores do Brasil, morto nesta terça-feira aos 92 anos. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.